Oi, pessoal. Então, a aula de hoje, né, a gente vai falar sobre persistência. Persistência, só para deixar claro o que isso aqui o nome mais bonitinho seria a ideia de viagem no tempo. Então, o que é a viagem no tempo para a estrutura de dados, né? Então, o nosso objetivo aqui é o seguinte: a gente vai manter versões da estrutura de dados. Quer dizer, eu posso ter várias versões de uma mesma estrutura. Quando eu fizer qualquer operação, elas vão ser relativas a uma versão específica. Certo? Eu gostaria de fazer essa operação nessa versão. Né? E sempre que eu fizer uma modificação, a modificação em si não vai ser exatamente, não vai sobrescrever dados antigos. Né? Então, a estrutura de dados tem que ter uma nova versão com aquela modificação que você fez sobre ela. Certo? Tem dois tipos principais de persistência, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Né? Tipo de persistência, eu posso ter a persistência parcial, né? Que nesse caso, a lista de versões da estrutura, ela vai ter uma ordem linear, certo? Todas as versões têm uma ordem linear. No seguinte sentido, eu só posso fazer modificações apenas sobre a última versão. Certo? Então, se eu tenho esse conjunto de versões, uma versão, essa aqui seria a última versão. Eu só posso fazer modificação nessa versão. O que acontece se eu fizer uma modificação nessa versão? Bem, a gente diz que toda modificação cria uma nova versão. Então, eu criaria uma nova versão aqui no final. Aqui seria a possível nova versão, criada a partir da última versão anterior. Essa é a nova última versão e a única que eu posso modificar agora seria essa, no final. Tá ok? Já na persistência total, a diferença é que eu posso modificar qualquer versão. Então, se eu posso modificar qualquer versão, né, aí a ordem das versões já não é uma ordem linear. Né? Porque se eu tenho um conjunto de versões e eu quiser ficar fazendo modificação sempre na mesma versão, eu estou sempre gerando, como por exemplo, versões novas. Né? Então, se eu fizer duas modificações nesse elemento, né, nesse mesmo elemento aqui, eu teria, né, duas versões novas criadas a partir dele. Certo? Então, eu peguei esse elemento, fiz uma modificação, criei essa versão nova, fiz outra modificação sobre o mesmo elemento, criei essa nova versão nova. Essa ramificação, eu não tenho o fato de que as versões são de uma forma linear. Então, na persistência parcial, é mais fácil, né? E a facilidade, de uma certa forma, vem pelo fato de que todas as versões têm uma ordem linear entre elas. E a persistência total, se eu posso modificar qualquer versão, então eu posso... Né, as versões, no fundo, têm uma estrutura de árvore. Mas, bem, se eu não posso modificar qualquer versão, para que serve a persistência parcial? Né? Então, a ideia é que modificar, eu só posso modificar a última versão. Mas, por outro lado, eu posso fazer perguntas sobre todas as versões anteriores. Então, fazer uma pergunta não modifica a estrutura. Né? Se eu perguntar, se eu tenho uma árvore binária de busca, eu pergunto se um elemento está lá dentro, isso não modifica a estrutura. Né? Digamos, uma árvore rubro-negra, por exemplo. Então, perguntar, esse elemento está lá dentro? Qual o sucessor desse elemento? Qual é o predecessor desse elemento? Todas as perguntas não precisam modificar a estrutura e essas, né, e não precisam criar novas versões. Mas para incluir ou remover um elemento, por exemplo, eu só poderia fazer na última versão. Certo? Na persistência total, eu posso fazer sobre qualquer versão. Ok? Na aula de hoje, a gente vai ver como fazer persistência parcial para uma grande classe de estruturas de dados
E a gente vai ver algumas ideias de como fazer a persistência total. Não é tão mais complicado, mas para a aula de hoje fica um pouquinho mais complicado e eu vou pular essa parte da disciplina, certo? Então, persistência total, eu vou dar as ideias do que é que vai mudar sobre a persistência parcial, mas eu não vou dar todos os detalhes. Ok? Então vamos lá, eu disse que a gente vai trabalhar indo para a página 2. Né? A gente vai trabalhar sobre um grande conjunto de estruturas de dados, mas para isso eu tenho que falar sobre o que vai ser o nosso modelo de computação. Certo? Então, para falar o que vai ser o nosso modelo de computação, primeiro eu gostaria de dizer, em geral, o que é um modelo de computação. Então, o modelo de computação, durante essa disciplina inteira, a gente vai, de fato, pular de um modelo para o outro. Porque, no fundo, o modelo importa bastante, né, para os nossos problemas. Isso vai ficar um pouco claro na disciplina. O modelo importa. Certo? Então, o que é um modelo de computação? Então, um modelo de computação, no fundo, ele define uma máquina teórica em que a gente vai trabalhar. Certo? Então é isso. O modelo de computação ele define a máquina teórica que a gente vai trabalhar. Como é que a gente faz para definir essa máquina teórica? Então, são 3 coisas que a gente vai definir sobre essa máquina. Né? Em geral, a primeira coisa é o que eu posso armazenar nessa máquina. Se a gente está falando de estrutura de dados, eu vou armazenar dados. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre o nosso modelo é, né, o que pode ser armazenado nessa máquina. Então, em outras palavras, é como funciona a memória da máquina. Certo? Segundo, a gente vai falar quais operações eu tenho disponível nessa máquina. Certo? Então, se a gente sabe como é a memória da máquina, a gente também tem que dizer como é que a gente pode modificar essa memória. Então, quais operações eu posso fazer sobre a memória da máquina. E o terceiro, dado o conjunto de operações que eu mencionei, eu quero saber qual o custo de cada operação. Eu digo como é a memória, eu digo quais operações eu posso fazer e qual é o custo de cada operação. Quando eu penso em custo, eu estou dizendo algo tipo, em geral, tempo. Tempo é o nosso custo principal. Então, uma operação de fazer uma operação aritmética, o custo posso dizer, 1. Ou o custo sei lá, o número de bits. Ou independente do número de bits, certo? Então, isso são modelos de computação em geral. O primeiro modelo que a gente vai ver na disciplina, e é um modelo que a gente vai utilizar na aula de hoje, a gente chama de máquina de ponteiros. Certo? Então, o que é uma máquina de ponteiros? Certo? Então, ele armazena um conjunto de nós. Uma máquina de ponteiros, eu posso armazenar um conjunto de nós, e cada nó pode ter uma quantidade constante de campos. Certo? Aqui eu tenho uma coleção de nós, certo? E aqui são os campos que eu tenho em cada nó. Cada nó pode ter uma quantidade constante de campos. Certo? O que é que não é permitido quando eu digo uma quantidade constante de campos? Eu não permito um vetor arbitrariamente longo. Certo? Vetores arbitrariamente longos não são permitidos. Certo? Por quê? Porque eles não têm uma quantidade constante de campos. Certo? Eu também posso ter ponteiros entre os nós. Certo? E um nó especial vai ser a raiz da estrutura em geral, que a gente começa, a ler as informações da nossa estrutura de dados. Certo? Então, aqui eu tenho uma figurinha representando mais ou menos como seria uma estrutura na máquina de ponteiros. Então, aqui eu tenho 4 nós. Cada um desses nós, esses nós que eu coloquei, todos têm a mesma quantidade de campos, todos têm 3 campos. Onde, no fundo, os campos podem ser diferentes entre um e o outro. Aqui eu coloquei de forma que... então, um campo pode guardar alguns dados. Por exemplo, esse campo guarda o valor 20, esse campo guarda o valor 7. E esse campo aqui guarda o ponteiro para um outro nó. Certo? Então, nesse nó aqui, eu tenho 2 campos que têm algum valor e um campo que tem um ponteiro para um outro nó. Esse segundo nó aqui, eu tenho 2 valores
né, e um campo de ponteiro que aponta para um outro nó. Né? Esse nó aqui, eu tenho um campo que guarda um valor, né, e dois campos de ponteiro, um que guarda um ponteiro para esse nó e um que tem um ponteiro nulo. Né? E esse nó aqui, eu tenho dois campos de ponteiro, um campo de valor. Aqui eu guardo um valor, aqui eu tenho um ponteiro para esse nó e aqui eu tenho um ponteiro para nulo. Certo? Então, essa é a ideia da memória da nossa máquina, o que é que a gente pode armazenar. Então, nós, cada um deles com tamanho constante, que pode ser separado em campos, mas o tamanho total de um nó tem que ser constante. Certo? E tem um nó especial que é a raiz da nossa estrutura. Quais são as operações permitidas nesse modelo? Bem, eu vou dizer aqui quais são as operações, mas o custo já vou deixar claro que todas as operações têm custo O de 1. Quer dizer, essas operações têm todos custo constante. O que a gente pode fazer? Eu posso criar ou destruir nós. Eu posso fazer operações matemáticas, por exemplo, A recebe B mais C, tudo tempo constante. Eu posso ler ou modificar campos, por exemplo, X recebe Y ponto próximo. Isso seria uma possível operação. Ou então, X ponto chave, eu pego um campo e coloco o valor 3. Certo? Então, em geral, máquina de ponteiros, nós, e o que ele não pode ter, né, são vetores longos. Então, quais são exemplos de estrutura de dados que estão em máquinas de ponteiros? Bem, lista encadeada é uma estrutura de dados que pode ser feita em máquina de ponteiros. Árvores binárias, árvore binária de busca, árvore rubro-negra, árvore AVL, árvore 2, 3, tipo de coisa. São todas estruturas que eu posso fazer em máquina de ponteiros. O que é que eu não posso fazer em máquina de ponteiros? Por exemplo, heap, né, que em geral tem um vetor que tem que ter N elementos, né? Ou tabela de dispersão também com um vetor arbitrário que possa, né, se eu quiser fazer table doubling, né, e crescer o tamanho da tabela arbitrariamente, então eu não poderia fazer em máquina de ponteiros. Certo? Então, indo para a página 3 agora. Então, o resultado principal que a gente vai mostrar hoje é o seguinte. Um resultado é um teorema de 1989, né, de Driscoll, Sarnax, Leto e Tarjan, né, sobre persistência parcial, né, em estruturas de dados com máquina de ponteiros. Certo? Então, qual é o resultado? O que é que ele diz? Né? Ele diz, qualquer estrutura de dados, né, em máquina de ponteiros, ele tem só uma restrição sobre a máquina de ponteiros. Certo? A restrição é que eu posso ter no máximo P ponteiros, que é uma quantidade constante, ponteiros apontando para qualquer nó. Certo? Então, se eu tiver qualquer estrutura de dados em que eu tenho no máximo uma quantidade constante de ponteiros para qualquer nó, quer dizer, ponteiros de entrada, eu posso transformar essa estrutura em parcialmente persistente, certo? De forma que eu vou ter um fator multiplicativo constante no tempo, quer dizer, se ela antes demorava 2, né, eu fazia 2 operações para atualizar um campo, agora eu consigo manter as versões anteriores, fazendo no máximo, né, 2 vezes o número de operações que eu tinha antes. Então, um fator constante, eu multiplico o tempo do algoritmo por 2. Certo? Multiplicar por um fator constante, notação O, quer dizer que todas as complexidades se mantêm. Né? Então, seria ótimo. Né? E com quantidade constante de espaço por modificação. Então, cada modificação adiciona uma quantidade constante. Eu não tenho uma cópia inteira da estrutura. Né? Se eu mexer em um nó, eu não preciso fazer uma cópia nova da estrutura, né, para ter a nova versão. Eu tenho só algo, né, cada modificação adiciona algo pequeno para eu manter as versões. Certo? Então, revisando, o que é que a gente está fazendo? É uma estrutura em máquina de ponteiros. Qual é a segunda condição? O número de... Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, diga. Nessa parte do teorema, o senhor está me ouvindo direito?
Tô ouvindo direito. Ah, certo. Nessa parte dos ponteiros, eu só não entendi desses ponteiros para qualquer nó. Você está dizendo que existe um subconjunto de ponteiros que eles apontam para um subconjunto dessa estrutura de dados ou eles apontam arbitrariamente para qualquer espaço de ponteiros? Não, o que é que não pode? Eu coloquei aqui embaixo essa condição. Então, aqui na mesma página, eu estou dizendo o que é que não pode acontecer. Eu vou explicar isso, tá certo? Então, eu vou explicar. Se você tiver dúvida, você me fala depois. Certo. Tá bom? Certo. Não temos muitas opções. Mas... Ah, tá. Eu tinha uma televisão no fundo. Mas bem, vamos lá. Então, vamos ver o que é que não pode. Pega um nó qualquer, certo? Digamos que esse nó que eu tenho aqui embaixo do resultado, certo? O que é que o nó diz? O nó diz que a quantidade de campos que eu tenho, essa quantidade de campos é limitado. Certo? Então, essa condição do número limitado de nós é olhando para cada nó específico. Quantos ponteiros podem estar saindo desse nó? Bem, depende do número de campos, então eu tenho no máximo uma quantidade constante de ponteiros saindo. Certo? Então, aqui, se eu quiser colocar ponteiros saindo, isso aqui é da ordem de 1. Certo? Eu tenho no máximo uma quantidade constante. Né? Apontando para outros nós, eu tenho uma quantidade constante de ponteiros porque eu tenho uma quantidade constante de campos. A restrição não é sobre ponteiros saindo de um nó, mas ponteiros entrando em um nó. Então, eu gostaria de pensar, olhe para um nó da nossa estrutura e pense em todos os possíveis outros nós, certo? Então, posso ter um nó aqui que aponta para ele, um nó aqui que aponta para ele. Então, a pergunta é quantos nós apontam para ele? Ou quantos campos de algum nó apontam para ele? Essa quantidade de ponteiros entrando em um certo nó, qualquer, tem que ser limitado. Certo? Então, o que é que eu não posso ter? Uma quantidade ilimitada de ponteiros entrando em algum nó. Certo? Eu posso ter, né? Eu tenho que estar limitado o número de ponteiros entrando a, no máximo, P ponteiros entrando. Certo? Então, ponteiro saindo de um nó já é limitado, né, por ser uma máquina de ponteiros, mas eu preciso ter uma restrição adicional de que o número de ponteiros apontando para qualquer nó seja limitado. Não é o número de ponteiros ao todo na estrutura, né, é o número de ponteiros apontando por nó. Tá claro agora, Anderson? Sim, tá claro. Ok, então, quais tipos de estrutura isso se aplicaria? Por exemplo, lista encadeada é um exemplo. Né? Na lista encadeada, eu tenho um ponteiro saindo de cada nó, né, e um ponteiro entrando em cada nó. Se ela for duplamente encadeada, né, então cada nó tem quantos ponteiros entrando nela? Né? Tem o anterior que aponta para ele e um ponteiro do nó posterior que aponta para ele. Então, se eu olhar para um nó, o anterior aponta para ele e o próximo aponta para ele também. Então, é limitado em 2 ponteiros entrando em um nó. Certo? Então, se aplicaria, por exemplo, a listas encadeadas. O que mais? A árvore binária de busca em geral. Cada árvore binária de busca, quando eu olho para um nó, quem é que aponta para ele? Normalmente o filho esquerdo, o filho direito podem apontar para ele, e o pai dele pode apontar para ele. Né? Normalmente 3 nós apontando para cada possível nó. Certo? Aí são só exemplos de estrutura em que esse resultado se aplica, mas ele não se restringe apenas, a gente não vai fazer provar esse resultado, né, apenas para listas encadeadas e para as binárias de busca. Né? Qualquer outra estrutura que esteja em máquina de ponteiros, né, e que tem essa restrição de que o número de ponteiros apontando para um nó é limitado,
esse resultado vale. Eu posso transformar ele em persistente. Certo? Então, no fundo, é um resultado bem geral. Certo? Bem, a outra coisa que a gente está fazendo é porque a nossa estrutura ela está em máquina de ponteiros, né? A gente vai modificar ela e manter tudo dentro de máquina de ponteiros. A gente não vai adicionar nós arbitrariamente grandes, a gente também vai limitar o número de nós entrando em cada nó. Certo? Então, indo para a página 4. Como é que a gente vai fazer isso? Certo? Então, a forma que a gente vai fazer isso é o seguinte. Quer dizer, um algoritmo sobre essa estrutura, né, ele funciona no modo mais elementar. O funcionamento dele é que ele funciona fazendo alteração de campos de nós. Certo? Toda vez que eu alterar um campo de um nó, eu vou anotar essa modificação daquele campo. Certo? Então, o nosso objetivo vai ser anotar todas as modificações de todos os campos de um nó. Toda vez que eu modificar o campo de um nó, eu anoto a modificação, crio uma nova versão. Então, eu vou anotar os elementos mais básicos possíveis da estrutura. Certo? Mas, para que eu possa fazer isso, dadas essas anotações, eu tenho que saber como ler, né, algum campo de um nó em uma determinada versão. Então, não só leio o campo de um nó. Né? O nosso objetivo aqui é ler o campo em uma versão. Certo? Então, dá um exemplo aqui, para a gente ver como é que funciona. Né? Então, digamos que eu tenho esses três nós. Certo? Eu tenho o X, eu tenho o Y e eu tenho o Z. Certo? E eu estou numa certa versão V1. Nessa versão V1, o próximo do X é o Y. Certo? Aí eu tenho um algoritmo em que eu faço a seguinte linha. X ponto próximo recebe Z. Quer dizer, é uma atualização de um campo de um nó. Certo? Então, cada atualização de um campo vai virar uma nova versão. Então, o que eu tinha aquela versão V1 em que o próximo do X era o Y, quando eu faço essa linha aqui, X ponto próximo recebe Z, quer dizer que eu vou ter uma nova versão, V2, que o próximo é o Z. Certo? Agora, se eu estiver lendo a estrutura de dados na versão V1, então toda leitura, ela vai ser, eu gostaria de ler X ponto próximo, gostaria de ler esse campo do X, na versão V1. O que é para ele me retornar? Na versão V1, o ponteiro aponta para o Y, é para eu retornar o Y. Então, na versão V2, se eu quiser ler o X ponto próximo na versão V2, é para eu retornar o Z. Certo? Então, como é que a gente anota as modificações se eu não sei qual é a estrutura de dados? Eu anoto as modificações de campos, todas as modificações de campos. A estrutura faz as modificações, você adapta para todas as modificações de campos, agora chamar a sua função de modificar a sua estrutura. E como é que eu faço para ler possíveis versões antigas? Eu vou ter que dar uma versão de leitura de cada campo em uma versão específica. Então, se eu quero ler alguma coisa da estrutura, eu faço todas as leituras naquela versão específica. Certo? Então, vamos lá, indo para a página 5. Então, agora, detalhes um pouco mais específicos de como a gente vai fazer isso. Certo? Então, aqui, né, eu já tenho essas figurinhas para representar como são os meus nós. Certo? Então, aqui eu tenho de azul, aqui e aqui são os meus nós da minha estrutura. Cada nó, ele vai aumentar um pouco mais. Ele vai aumentar com esses campos em vermelho, que são os campos de retorno, e ele vai aumentar com esses campos verdes nessa figura, que eu vou chamar de mods. Então, ele vai aumentar com retorno e mods. Certo? Então, essa parte azul tem tamanho constante. Eu também vou manter com que o retorno e os mods tenham tamanho constante, de forma que o meu novo nó total tenha tamanho constante. Quer dizer, ele está, né, no modelo de máquina de ponteiros. Certo? Então, como é que eu crio esse retorno e esses mods? Então, por nó,
eu vou modificar cada nó da seguinte forma. Cada nó vai armazenar os, no máximo, P ponteiros de retorno. Certo? Tem no máximo pessoas apontando para ele, né? Eu vou armazenar quem aponta para ele, mas eu só vou me importar com isso para quem aponta para ele na última versão. Certo? Esse ponteiro de retorno está relacionado à atualização. Como a persistência parcial, eu só posso fazer a atualização da última versão, eu só vou me interessar em guardar o retorno da última versão. Então, aqui no nosso exemplo, aqui é o meu nó original, está em azul. Digamos que esse nó que está em azul aponta para esse nó de baixo. Certo? Então, deixa eu dar nome aos nós. Digamos que esse nó aqui é o X, esse nó aqui é o Y. Então, se o nó X aponta, tem um ponteiro no nó dele apontando para o Y, nos campos... Opa, desculpa aí. Saí do... Quem estiver no Jamboard não notou, mas quem estiver no Meet, eu saí da página. Rapidinho eu estou voltando. Então, página 5. Né? Se o nó X tem um ponteiro para o Y, eu tenho que guardar em Y a informação de que tem alguém apontando para ele. Certo? Então, dentro dos campos de ponteiro de retorno, eu vou guardar a informação de que o X está apontando para ele. Certo? E depois, eu só me importo, esse ponteiro aqui, ele pode apontar para outros possíveis nós. Eu só guardo o ponteiro de retorno se ele está apontando para ele na última versão. Certo? Enquanto isso aumenta, são P novos campos que eu vou ter. Né? Esse canto de ponteiro de retorno são P novos campos que eu vou ter no nó. Como P é constante, eu aumentei o nó ainda em um tamanho constante. Certo? Então aqui a gente vai anotar todos os nós que apontam para você. Para que isso serve? Né? Isso aqui vai ser útil depois, caso a gente precise avisar, né, que você mudou. Então, olha para o Y e para o X, olha para o X e para o Y. Né? Se o Y, por algum motivo, tiver alguma mudança, que ele tenha que avisar para todo mundo que estiver apontando para ele que ele mudou, ele tem que saber quem é todo mundo que está apontando para ele. Então, os ponteiros de retorno sabem quem está apontando para você, para quando você precisar avisar que você mudou. Certo? A segunda coisa que a gente vai armazenar, e aqui é no lado direito da página, a gente vai armazenar, no máximo, 2 P modificações. O que é uma modificação? Eu vou dizer assim, nessa versão, eu vou dizer qual é a versão, esse campo específico vai virar esse valor. Né? Então, quando eu estiver fazendo, né, quando eu tiver um nó, né, e eu fizer campo recebe valor, eu vou anotar a versão, o campo e o valor, e isso vai ser anotado, né, nessas modificações aqui. Certo? Nessa parte de mods. Quantas modificações eu posso guardar? No máximo 2 P modificações. Certo? Então, 2 P modificações eu vou guardar aqui. Certo? De novo, P é constante, então esse espaço para mods também tem tamanho constante. Então eu tiro o tamanho do nó antigo, mais uma quantidade constante de ponteiro de retorno, mais uma quantidade constante de mods. Certo? Então a gente só anota versão, campo, valor, e a gente não apaga o valor anterior, né? Porque a gente precisa dele ainda. A gente está guardando versões. Certo? Então, aumentando o retorno e mods, os nós também aumentam apenas em um tamanho constante. Certo? Dado esse formato, aí vem a questão, como é que eu faço para ler? Eu gostaria de fazer a leitura nó.campo, numa certa versão V. Como é que eu faço para fazer essa leitura? Bem, então... eu olho para o campo específico que está lá no nó, digamos, é esse campo aqui. Eu leio esse valor. E depois eu tenho que verificar
se esse valor foi modificado antes da versão V. Né? Então, cada modificação que eu tenho aqui dentro, né? Então, deixa eu só dar um exemplo aqui. Digamos que eu gostaria de ler um certo X, então, eu vou dar um valor para um campo do X, digamos, esse campo do X é o campo P. Aí eu gostaria de ler, por exemplo, x.p na versão 10. Certo? Aí digamos que eu tenho as modificações aqui dentro. Aqui eu vou guardar as modificações. Em uma certa modificação, eu tenho aqui o valor do P mudou. Então, deixa eu só botar na ordem que eu coloquei antes. Né? Na versão 5, o valor do P mudou, então, mudou para 8. Na versão 7, o valor do P mudou para 3. Na versão 12, o valor do P mudou para 0. E o P originalmente era, sei lá, 5. Se eu for ler o valor do P na versão 10, qual deve ser esse valor? Essa pergunta é para vocês. Três. Pois é 3. Por que é 3? Não é que ele não está registrado. Ele foi... Então, a questão eu tenho as versões, né? Ele era inicialmente 5, mas antes da versão 10, ele modificou na versão 5 para 8 e depois na versão 7 para 3. Na versão 8, na versão 9, na versão 10, ele não foi modificado. Então, só preciso saber qual foi a última modificação que ele teve. A última modificação que ele teve foi para o valor 3. Então, o valor dele é 3. Então, como é que eu faço para ler um campo? Eu leio o campo do nó, o campo original do nó, e eu verifico se tem alguma modificação com versão menor ou igual a V. Então, eu vou verificar a última atualização nos mods com tempo menor ou igual a V. Se tiver alguma modificação com tempo menor ou igual a V, eu aplico a última modificação e eu sei o valor daquele campo. Tá claro como usar essa estrutura para ler algum campo? Certo? Agora, na versão 12, eu vou modificar para 0. Mas isso não me importa, porque eu estou lendo na versão 10. Na versão 12 não aconteceu ainda. Então, uma dúvida aqui da Andresa. Professor, uma dúvida. Para cada campo do nó, a gente pode ter o tamanho do mod até número de versões? O número de mods não independe do número de campos do nó. Certo? Esse número de mods, a gente está fazendo ele baseado, né, no número de ponteiros de retorno, P. Certo? É o número total de mods. Quer dizer, essas modificações... Então, essa modificação é sobre o P. Digamos que eu tenho um outro campo, que é o campo L. Então, eu posso ter as outras modificações sobre o campo L. Essa modificação é sobre o campo L, essa modificação é sobre o campo L. E, ao todo, né, eu tenho 2 P modificações. Não é uma modificação por campo, de todos os campos eu tenho um espaço de 2 P posições para anotar modificações. Tá ok? Então, aqui eu tenho as modificações sobre o P, as modificações sobre o L. Bem, e fazer tudo isso, né, como é que eu faço para ler esse campo? Então, eu leio o campo diretamente no nó. Verificar as modificações, eu posso verificar todas elas. Certo? Não tem problema de verificar todas elas, porque eu tenho uma quantidade constante de modificações. Certo? Então, eu posso ir por todas elas e verificar em cada uma delas se eu modifiquei o campo P e anotar a última modificação. Né? A quantidade total é constante de modificações, então eu posso fazer isso tudo. A leitura de um campo ainda é tempo constante.
certo? Isso aqui é o fator multiplicativo do resultado, né? Ele diz, eu multiplico um fator por o tempo é multiplicado por um fator multiplicativo, porque ler um campo antes era tempo constante, ainda é tempo constante, mas é uma constante maior, porque eu tenho que percorrer essa lista de mods. Certo? Tá claro como ler um campo de um nó? Diga, Andresa. Ah, por que 2P? Isso vai aparecer na hora da análise. O retorno, é claro que se tem P nós que podem apontar para mim, é claro que eu preciso ter espaço para anotar todos eles, né? Extremamente isso vai estar relacionado na nossa análise com o número de mods. Certo? Então, na hora que a gente for analisar a estrutura, vai ficar mais claro por que esse 2P. Certo? Tá. É uma boa pergunta, mas não dá para responder agora. Vai aparecer só na análise. Tá ok? Ok, então vamos lá. Passar para a próxima página, página 6. Então a gente já sabe como, não é, ler um campo. Agora a nossa pergunta é como é que eu faço para modificar um campo. Certo? Então, eu gostaria de fazer uma atualização. Eu tenho um nó. Eu gostaria de pegar um campo desse nó e dar o valor X. Certo? Então, como é que eu faço isso? Tem duas coisas que podem acontecer. Não é? Se os mods do nó não está cheio, eu vou adicionar esse mod. Né? Eu boto a nova versão que foi criada agora, porque eu estou fazendo... Isso aqui é uma operação de modificação. Então, a nova versão, esse campo, vai ter o valor X, e eu vou colocar isso aqui, né, no campo de mods do nó. Certo? Eu adiciono essa linha, nova versão, campo, valor X, nos mods do nó. E tem só mais uma coisa que eu preciso fazer. Que não olhem para essa parte do meio agora, essa última linha aqui. Se esse campo que eu atualizei é um ponteiro, eu tenho que atualizar o ponteiro de retorno. Essa figura do lado direito, na parte de baixo, ela tem exatamente o que eu quero dizer com isso. Então, digamos que esse campo que eu estou atualizando é um ponteiro e ele antes apontava para um valor Y. Certo? Essa figura aqui do lado de baixo, do lado direito. Então, se ele era um ponteiro que apontava para o Y, dizer que esse campo agora é X, quer dizer que esse ponteiro agora vai apontar para o X. Mas se eu tinha um ponteiro apontando para o Y, quer dizer que o Y tinha um ponteiro de retorno apontando para esse nó. Certo? Como nessa nova versão eu vou mudar o ponteiro para apontar para o X, o ponteiro de retorno só se importa com a última versão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aquele ponteiro de retorno que o Y estava apontando para o X, desculpa, para o nó, né? O Y estava apontando para o nó, como o nó não aponta mais para o Y, eu vou apagar esse ponteiro. E agora, como o nó vai apontar para o X tem que ter um ponteiro de retorno apontando para o nó. Certo? Então, se eu tiver espaço nos mods, eu faço só essa primeira linha, eu anoto a modificação, e essa última linha aqui, que é se o campo que eu estou mudando é um ponteiro, eu vou atualizar o ponteiro de retorno. Certo? Eu não guardo versões sobre os ponteiros de retorno, então eu não guardo como modificação. Eu só preciso de ponteiro de retorno para o que está na última versão. Certo? Então, essa última linha eu sempre posso fazer. A questão é o seguinte: se eu tiver um espaço nos mods, se ele não está cheio, é fácil. A pergunta é se os mods estiverem cheios, porque a quantidade de mods que eu posso guardar é limitado. Não é?
Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Aí, do lado direito da página, eu tenho essa representação. Aqui eu tenho um nó, certo? Aqui eu tenho os dados do nó, os ponteiros de retorno dele e, né, as modificações que eu tenho dele estão cheias. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais espaço e eu não tenho espaço, porque eu não posso aumentar nenhum nó indefinidamente, né? Então, o que eu vou fazer é que eu vou, primeiro, criar um novo nó. Então, desse nó antigo aqui, eu vou criar um novo nó. Certo? Então, aqui os mods estão cheios, eu crio um novo nó com mods vazios. O nó em que os mods estão cheios, todas as perguntas que eu fizer sobre a estrutura relativos a versões daquele nó, elas têm que continuar fazendo aquela pergunta naquele nó. Certo? Esse nó representa muitas modificações da estrutura, ele tem aquelas modificações anotadas. Mas o novo nó, ele só vai ser útil a partir dessa nova versão. Nessa nova versão, eu gostaria de ter esse espaço dos mods vazios. Aí o que eu posso fazer? Bem, o que eu vou fazer é que eu vou pegar todas aquelas modificações que tem no nó anterior, eu vou aplicar ela a todos os campos e eu vou guardar isso nos campos originais do nó. Certo? Como ele só é relativo a versões mais novas, todas essas versões antigas eu já posso atualizar. Certo? As diferentes versões antigas estão armazenadas no nó antigo. Como eu só sou a partir da última versão que eu já preenchi aqui, eu atualizo todos os campos do nó e armazeno nos campos do nó. Certo? Eu aplico os mods nos campos. Certo? É o segundo passo. Bem, a terceira coisa é os mods desse novo nó está vazio. Não é? Mas tem um passo crucial aqui. O passo crucial é o seguinte. Digamos que esse nó A, certo? Que está no lado esquerdo, do lado direito da página, né? Esse que eu estou circulando aí. Digamos que esse nó A apontava para o meu nó. Certo? Agora, na minha última versão, ele não vai apontar mais para esse nó. Ele tem que apontar para o nó da última versão. O nó da última versão é esse aqui de baixo. Então, eu tenho que atualizar esse campo também. Esse campo que aponta para o nó, ele vai agora apontar para o novo nó. Certo? Como é que eu faço isso? Então, o que eu anotei aqui é quem aponta para o nó, na versão anterior, dessa última versão que eu criei, deve agora apontar para o novo nó, na última versão. Então, na última versão, eu vou mudar esse campo também. Certo? Como é que eu faço para mudar esse campo aqui? É recursivo. Né? Eu uso a mesma forma. A.P é exatamente isso aqui, como A.P recebe novo nó. Tá claro isso? Essa é a única situação em que nós somos criados? Sim, é a única situação em que nós somos criados. Pergunta do George. Como ele consegue acessar o antigo? Sim, então, é uma boa pergunta. Pedro Jorge perguntou, como é que eu consigo acessar o antigo nó? Então, a questão é o seguinte. Digamos que eu estou numa versão antiga. Certo? Então, digamos que essa aqui é a versão 10. Aqui até a versão 10. E aqui embaixo é essa nova versão que eu criei é a versão 11. Certo? Então, até no máximo a versão 10 eu gostaria de usar o nó de cima. Na versão 11 eu gostaria de usar o nó de baixo. Certo? Como é que eu cheguei nesse nó? Eu vou chegar pelo A. O A aponta para ele, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir esse ponteiro P do A. Aí eu olho, ponteiro P, na versão 10, você aponta para onde? Ele aponta para o nó antigo.
Então ele chega no nó correto. Aí você diz, ponteiro P do nó A na versão 11, para quem você aponta? Ele aponta para o novo nó. Então, como eu vou atualizar esse ponteiro na nova versão, se eu perguntar na versão 10 para onde esse ponteiro aponta, ele aponta para o nó antigo, o nó correto. Se eu perguntar o valor desse ponteiro na nova versão, eu aponto para o nó novo, o nó correto. Certo? Então é esse ponteiro aqui, que aponta para ele, que vai atualizar. Certo? Tá claro, Pedro Jorge? Sim, todos os nós possuem ponteiro de retorno e lista de mods. Tudo aquilo foi por nó. Todos os nós. Claro? Então é isso, né? Esse ponteiro até a versão 10 ele aponta para esse nó. A partir da versão 9 ele vai apontar para esse nó. Se ele estiver cheio também, é uma chamada recursiva, né? Eu vou fazer essa mesma chamada. Eu vou seguir a mesma coisa. Se os mods do nó não estão cheios, eu anoto. Se ele estiver cheio, cria um novo nó, aplica os mods novos são vazios, e quem apontar para ele, eu vou fazer chamada recursiva. Vai ter uma recursão aí e recursão. Certo? É uma chamada recursiva, é exatamente igual a essa atualização nó.campo recebe x. Tá ok, Andresa? Não, pois é, a primeira vez não é tão simples assim de pegar, talvez, né? Então, eu até anotei aqui, né? Quer dizer, esse ponteiro que apontava para esse nó, vai agora apontar para o novo nó. Eu anotei aqui, esse ponteiro deve apontar para o novo nó na nova versão. Como é que eu faço isso? É uma linha igual à anterior. A.P recebe novo nó. Certo? Essa linha aqui é equivalente a nó.campo recebe x. E isso pode gerar atualização em cadeia. Se os mods dele estão cheios, ele de novo vai fazer exatamente esse mesmo procedimento, criar um novo nó e pedir para todo mundo atualizar. E o primeiro nó, se estiver cheio, então o primeiro nó é o nó raiz, né? A gente sempre começa a estrutura, armazena a estrutura por um nó raiz. Essa é a pergunta do Anderson. Peraí, tem uma pergunta do Efraim também. Como eu vi a do Anderson primeiro, vou responder a do Anderson, depois vou para a do Efraim. Então, existe um nó raiz. Né? Então, existe um nó especial, vou botar aqui do lado, que é o nó raiz. Então, quando eu quiser fazer qualquer pergunta sobre a estrutura, então, se o nó raiz estourar, eu crio um novo nó raiz. Certo? Então, se ele estourar, eu crio um novo raiz. Se ele estourar, eu crio um novo nó raiz. Inclusive, o nó raiz pode mudar. Né? A questão é que cada versão... Então, uma versão, ela, na verdade, ela vai ser definida por duas coisas. É um inteiro, que diz qual a versão, né? E o nó raiz daquela versão. No fundo, eu preciso do nó raiz para definir a versão. Eu tenho que saber, aqui é até a versão 10. Aqui é da versão 10 até a versão 20. Aqui é a versão 21 até assim por diante. Então, se eu vou fazer uma busca, né? Se eu vou fazer uma pergunta sobre uma versão até a versão 10, eu tenho que perguntar começando dessa raiz. Se eu fizer uma pergunta sobre a estrutura da versão 10 para a versão 20, eu tenho que perguntar começando dessa raiz. Se eu pegar uma pergunta a partir da versão 21, eu tenho que perguntar usando essa raiz. Então, no fundo, quando eu faço uma pergunta sobre uma versão, eu tenho que ter o par da versão, que aqui os começos são lineares, pode ser só um inteiro, e eu digo qual a raiz, o nó raiz apropriado daquela versão. Ok? O Efraim fez uma pergunta. Certo. O ponteiro para o novo nó está em mods de P?
Tá travando só aqui. Tá travando o que? O vídeo? Você pode ver talvez pelo Jamboard. Se você olhar direto pelo Jamboard, ao áudio, vixe. Se em qualquer momento alguma coisa vocês não pegarem do áudio, vocês pedem para eu repetir que eu repito. Tá certo? Mas bem, se a Andresa estiver com problema, não tiver pegado alguma coisa, não tem problema. Eu repito para ela também. A internet dela pode estar com um pouquinho de problema. Não tem problema, Andresa. É injusto que algum aluno esteja com dificuldade e por isso, né, a gente sempre falou, né, desde o começo, a pandemia a gente quer tentar, eu não quero perder nenhum aluno. Então, se alguém tiver com dificuldade, a gente para, não tem problema. Tá certo? Se tiver qualquer coisa que eu precise explicar de novo, é só você pedir que eu explico de novo. Mas eu vou aqui para a dúvida do Efraim. O ponteiro para o novo nó estará em mods de P? Bem, uma questão um pouco técnica aqui, o nó é o nó A, certo? Eu não desenhei o nó inteiro, mas o nó A, ele tem também, né, os ponteiros de retorno, que eu vou botar aqui embaixo, e os mods dele. Então, eu botei só a parte do nó, mas ele tem os ponteiros de retorno, né? E tem os mods dele. Então, o A é o meu nó. Os mods são os mods relativos ao A. Certo? Então, não é que o ponteiro para o novo nó estará em mods de P. Ele não está nos mods de P, ele está nos mods do A. Né? Ele vai ser uma atualização de um campo do A, e essa atualização de um campo faz com que ele vá para os mods do A. Né? Mas se não tiver espaço nos mods do A, eu vou, como eu disse, é uma chamada recursiva, e eu vou fazer todo esse procedimento para atualizar, né? Criar um novo nó e atualizar os mods e fazer isso tudo. Quer dizer, essa atualização aqui, a gente assume que ela funciona porque é uma chamada recursiva. Eu só me importo em verificar que essa chamada funciona. Se essa chamada funcionar, essa atualização, a recursiva vai ajustar para que essa atualização do campo P para o novo nó funcione também. Tá claro? Assim, essa parte a gente não chegou na análise, né? A gente tem 3 coisas para fazer. A primeira é saber como ler um campo, a gente já viu isso. A segunda é sobre como modificar um campo, a gente está vendo isso agora. Então, antes de passar para a análise, eu gostaria de só deixar claro, né, a parte de como modificar um nó. Quando todo mundo tiver ok com como modificar um nó, aí a gente pode continuar. Mais alguma dúvida? Certo? Eu vou fazer uma pequena revisão só da modificação, agora que talvez vários tiraram suas dúvidas. Né? Então, nosso objetivo, eu gostaria de modificar o campo de um nó. Meu passo, nó.campo recebe x. Isso é uma modificação de um campo. Né? O caso mais simples é, se os mods do nó não estão cheios, eu adiciono aquela modificação. Nova versão, o campo agora é x. E depois, fazendo esse se os mods estão cheios ou não, no final a gente vai sempre atualizar o ponteiro de retorno, se for necessário. Porque se essa atualização for um ponteiro, esse campo é um ponteiro, eu estou apontando para o x, né? Então eu tenho um ponteiro de retorno do x apontando, né, para o nó. Além do mais, se antes esse campo apontava para um nó y, tinha um ponteiro de retorno do y apontando para esse nó. E eu vou remover esse ponteiro de retorno, porque na última versão, esse nó não aponta mais para o y. Certo? Então, essa última linha a gente vai sempre fazer, é só atualizar o ponteiro de retorno. Isso é independente do resto. A questão é, se os mods não estão cheios, é fácil. Se estiver cheio, eu preciso de mais espaço. A única forma de a gente conseguir mais espaço é tendo um novo nó. Né? Naquele nó antigo, eu não posso continuar anotando lá. Então, o que é que eu faço? Eu crio um novo nó. Nesse novo nó, eu vou pegar todos os mods antigos, vou aplicar nos campos do nó.
certo? Eu vou deixar os mods vazios. Agora, todo mundo que apontava para o nó antigo, se tinha um ponteiro para o nó antigo, agora esse ponteiro tem que ser atualizado nessa última versão, que acabou de ser criada, né, para o novo nó. Para atualizar esse ponteiro, como é que eu faço isso? É uma chamada recursiva. A.P recebe novo nó, certo? E isso pode gerar uma atualização em cadeia, certo? A gente vai controlar quantas atualizações são feitas em cadeia na análise, certo? Mas a modificação, isso é tudo sobre a modificação. Mais alguma dúvida? Então, eu vou passar para a próxima página, página 7. Certo? Na página 7, aqui eu deixei a atualização, como é feita a modificação do lado esquerdo. E do lado direito, a gente vai fazer a análise da atualização em cadeia. Certo? Então, no fundo, o que a gente vai mostrar é o seguinte. Uma atualização em cadeia pode... Quer dizer, se eu for atualizando os nós, em geral, todos... Eu posso pegar a estrutura. Cada nó que tiver espaço nos mods, eu mexo em algum campo dele. Né? Se eu mexer num campo de um nó que tem espaço nos mods, né, é possível, eu aumento o número de mods que eu tenho naquele nó. Se eu fizer isso para cada nó que tem espaço, eventualmente eu posso chegar na situação que não tem modificação disponível em absolutamente nenhum nó. Quando eu atualizar um nó, todos eles vão ter que ser duplicados. Todos os nós da estrutura vão ter que ser duplicados. Vixe, mas o fator não era constante? Pois é constante amortizado. Certo? Então, o que vai ser constante aqui vai ser constante amortizado. É que nem aquele table doubling. Né? No table doubling, quando eu incluo um elemento, ele pode ter custo linear. Mas isso ocorre com a frequência baixa ao ponto de que, se eu posso distribuir esse custo, eu vejo que o custo total de todas as atualizações dá tipo constante por operação. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Tá certo? Então, olhando aqui para a atualização em cadeia. Né? Eu vou usar o método da função potencial. Certo? A gente viu na aula passada como é que fazia a análise amortizada pela função potencial. Vamos lá. A minha função potencial vai ser o seguinte. Vai ser uma constante. Essa constante vai depender de como é que eu faço esse... Depende do número de passos para fazer a modificação. Uma constante vezes o número total de mods que eu tenho na última versão. Certo? Eu vou contar o número de mods que eu tenho ao todo na última versão. O que é que isso diz? O número total de mods na última versão diz que se eu tiver muitos mods na última versão, a minha função potencial vai estar bem alta. Certo? Além do mais, quando eu crio um novo nó, né, na última versão ele passa a ter 0 modificações. Né, então a função potencial cai. Certo? Então é isso que a gente vai balancear. Se eu tiver muitos mods, o número total de mods na última versão pode ser bem alto. Quando um nó estoura, eu não tenho mais espaço, a função potencial, o novo nó que é alocado, eu vou olhar só aqui na página 6 de novo, o número de mods é vazio. Então, antes eu tinha 2p mods na última versão. Quando eu crio um novo nó, eu tenho 0 mods para esse mesmo nó na última versão. Tá, ok? Então, a função potencial cai para pagar essa recursão. Certo? Então, isso aqui está chegando perto da ideia, né, que a Andresa perguntou antes. Por que 2p? Né, porque 2p vai aparecer aqui no número total de mods que vão aparecer, né, na última versão. Certo? Então, para fazer o custo amortizado, né, só lembrando qual é a fórmula do custo amortizado pelo método potencial. Pelo método potencial é o custo real mais a variação da função potencial. Certo? Então, eu vou analisar o custo real e a variação da função potencial, mas para isso eu vou usar duas variáveis. Certo? Então,
as variáveis vão ser esse Azinho. Azinho vai ser o número de atualizações de campo. Quer dizer, quantas atualizações de campo eu fiz? Eu tenho a atualização inicial, que é esse nó.campo recebe x, isso é uma atualização. Certo? Mas sempre que eu explodir um nó, né, que eu tiver que criar um nó novo, eu posso ter que fazer várias outras atualizações. Quantas atualizações eu posso fazer ao todo? Bem, vamos ver. Eu vou relacionar o número de atualizações com esse K. O que é K? É o número de novos nós criados. Certo? Novos nós criados é cada atualização que eu fui fazer. E os modos daquele nó estavam cheios, eu vou criar um novo nó. Então, eu vou controlar toda essa conta pelo número de atualizações de campos e o número de nós criados. A é o número de atualizações de campos e K é o número de nós criados. Certo? Então, tem uma pequena formulazinha que eu preciso para ter a relação entre o número de atualizações de campos e o número de novos nós criados. Certo? Então, quantas atualizações eu posso ter no máximo? Eu posso ter uma atualização, que é a chamada inicial, essa chamada nó.campo recebe x. Certo? E toda vez que um nó é criado, eu posso pedir para atualizar o campo de vários outros nós. Quantos outros nós eu posso pedir para atualizar? Eu vou só fazer uma figurinha aqui para ver se ajuda. Então, eu tenho um nó aqui, eu vou criar o novo nó. Quem é que eu vou atualizar? Todo ponteiro que aponta para ele. Eu tenho um ponteiro de retorno. E para todos esses ponteiros que apontam para ele, eu tenho que dizer, olha, você agora vai apontar para aquele novo nó. Não ficou legal não, a minha figura. Certo? Então, todos esses ponteiros que apontam para esse nó, eu vou fazer uma chamada recursiva para atualizar esses campos para apontarem para o novo nó. Quantos ponteiros podem apontar para ele quando eu viro um novo nó? Essa pergunta é para vocês. Particularmente é igual ao número de ponteiros de retorno, fazer parte do problema, né? Quantas pessoas podem apontar para ele? A gente tinha, no máximo, quantas pessoas? P, exatamente. Então, a gente limitou no problema que eu tenho no máximo P pessoas apontando para ele. Então, para cada novo nó criado, no máximo P novas atualizações podem aparecer. Por isso que tem essa fórmula. O número de atualizações é uma, que é a inicial, mas para cada novo nó criado, eu posso mandar no máximo P novas atualizações. Certo? Então, essa relação, o A, é no máximo 1 mais K vezes P. Não é igual porque um nó pode não ter exatamente todos os P ponteiros de retorno sendo utilizados. Eu tenho no máximo P ponteiro de retorno, ele pode não estar sendo apontado por P pessoas. Certo? E a forma que a gente vai usar isso aqui, na verdade, a gente vai usar um limite para o K. Na verdade, eu vou isolar o K, né? Fica o K, esse 1 passa para cá, fica A menos 1, e esse P multiplicando vai ficar dividido por P. Então, o K é pelo menos A menos 1 sobre P. Certo? Essa é a versão que a gente vai utilizar dessa formulazinha. Uma pergunta que apareceu agora. Diga aí, Pedro. O ponteiro de retorno aponta para o novo nó ou o nó A? Então, eu vou voltar para a página 6, que isso aí é relativo ao que a gente colocou lá, né? Então, o nó, quando o A aponta para o nó tem um ponteiro de retorno para saber que o A aponta para ele. Então, esse ponteiro de retorno, ele vai apontar para quem está apontando para ele. Quem está apontando para ele é o A. Então, até no novo nó,
quem vai estar apontando para ele é o A. Certo? Então, o A vai estar apontando para ele e esse ponteiro de retorno vai continuar apontando para o A. Mas nessa versão, quer dizer, esse ponteiro de retorno do nó antigo não me importa mais, porque eu não vou fazer atualização sobre ele. Eu estou em persistência parcial. Esse ponteiro de retorno aqui, na verdade, o espaço está lá, mas eu não me importo mais com ele. O que me importa é, nessa última versão, esse ponteiro de retorno vai apontar para o A. Então, o ponteiro de retorno aponta para o novo nó, ele aponta para o A, não para o novo nó, né? O novo nó que guarda que o A está apontando para ele. Tá certo? Voltando aqui para a página 7. Ok. Então, de novo, eu vou contar o número de atualizações, que vai ser o número de chamadas recursivas, e K, o número de novos nós que vão ser criados, né? A atualização, na verdade, é o número de chamadas recursivas, menos a primeira, né? Que não é recursiva, né? A chamada da atualização. Então, A é menor ou igual a 1 mais K vezes P. K é todo novo nó criado, ele faz, no máximo, K chamadas recursivas. Certo? Isso me dá a relação que o K é pelo menos A menos 1 sobre P. Agora, vamos lá. O custo amortizado. Agora eu posso fazer a conta do custo amortizado. Vai ser o custo real mais a variação da função potencial. Certo? Então, o que é o custo real? Cada atualização gera um custo real. O que é que eu vou colocar como esse... Então, aqui eu vou colocar o custo real como A vezes C. O que é essa constantezinha C? Quer dizer, essa constante da função potencial vai ser exatamente igual a essa constante aqui. O que é essa constante C? Essa constante C, para cada atualização, é o custo de rodar todo esse código aqui. Rodar todo esse código aqui tem um custo, o número de operações que eu faço aqui é no máximo constante, sem contar, né, as chamadas recursivas. Então, sem contar as chamadas recursivas, é uma quantidade constante de passos. Essa quantidade constante sem as chamadas recursivas, eu vou chamar de C. Cada atualização, eu rodo esse código. Né? Cada atualização, eu disse que é uma chamada recursiva em que eu rodo esse código. Então, o custo total são A atualizações, A vezes C. Esse é o custo real. Tá ok? Mais a variação da função potencial. Então, eu quebrei em partes aqui. A primeira coisa eu falei sobre o custo real, A atualizações vezes C. E a segunda parte é a variação da função potencial. Certo? A variação da função potencial, eu vou verificar quantos mods aumentam e quantos mods diminuem na última versão. Certo? Então, aqui é o custo real, esse primeiro termo. A segunda parte é quantos mods aumentam. Quantos mods aumentam? Eu aumento no máximo, para cada atualização, eu aumento um mod, né? Então, aqui, na função potencial, o número total de mods vezes C. Então, aqui é o C vezes o número total de mods novos, que é no máximo A. Por que eu disse que é no máximo A e não exatamente A? Porque quando um nó é quebrado em um nó novo, eu não anoto uma atualização. A atualização não está nos mods. Certo? Ele passa a ser os campos originais do novo nó. Certo? Mas eu coloquei aqui porque a conta funciona, mesmo se eu colocar A vezes C. Então, no máximo, A novas atualizações vão entrar em mods. Então, aqui é para cada atualização pode gerar um novo mod. Cada atualização de campo pode gerar um novo mod. E gerar um novo mod aumenta a função potencial em A vezes C, porque a função tem esse vezes C. Certo? Mas em quanto é que essa função potencial diminui? Bem, cada novo nó criado, cada um dos K novos nós criados, eles têm os mods vazios. Antes os mods estavam cheios. Na última versão eu tinha 2 P mods contando. Agora, então, para cada um dos nós que eu criei um novo nó, eles estavam cheios. Então, eles tinham 2 P mods cada um. Como eu criei um novo nó, na última versão eu tenho 0 mods. Então, cada um deles, que eu criei um novo nó, a função potencial diminui em 2P, que é o número de mods que vai diminuir, vezes C. Então, aqui fica C vezes K vezes 2P.
Tá ok? Então, se a gente entender essa parte, o resto é só conta. Certo? Então, custo real, atualizações com custo C cada uma. A função potencial tem esse Czinho multiplicando. Né? Eu posso aumentar em atualizações. Cada atualização pode aumentar um mod. E para cada um dos novos nós, o número de atualizações diminui em 2p. Certo? Agora, a conta aqui é só usar essa desigualdade. Né? Eu tenho aqui o Kzinho, pelo menos A menos 1 vezes P. Ser pelo menos A menos 1 vezes P, mas aqui é um menos, né? Então eu vou substituir esse Kzinho por A menos 1 vezes P e fica menor ou igual. Certo? Então esse AC com esse AC vai ficar 2AC. Certo? E esse termo aqui eu vou substituir o K por A menos 1 sobre P. Certo? Quando eu boto A menos 1 sobre P, esse Pzinho aqui cancela com esse P. Certo? Aí eu tenho o C do lado esquerdo e o C do lado direito. Eu vou só colocar esse C em evidência. Esse primeiro termo ele multiplica 2A. E nesse segundo termo, e está aqui aquele... Então, o primeiro motivo daquele 2P, da questão da pergunta da Andresa, é aqui. Eu cortei esse Pzinho com esse Pzinho aqui embaixo. O segundo motivo para esse 2 é porque agora, aqui eu tenho 2A, e aqui eu tenho duas vezes, esse 2 vai multiplicar esse A menos 1. Aí vai ficar 2A menos 2A mais 2. Então esse 2A cancela com esse 2A. E isso aqui dá exatamente igual a 2C. Então, o custo amortizado dessa operação é menor ou igual a 2C. C é uma constante. Então, o custo amortizado por operação é constante. Tá ok? Então, a parte da análise é só quebrar no número de atualizações, número de novos nós criados, e depois usar a fórmula do custo amortizado, é o custo real, que é AC, mais a variação da função potencial. Quando a gente verifica isso aqui, a conta dá os 2C. Então, o custo amortizado é constante. A gente prova o resultado que a gente queria. Alguma dúvida? Sei que em análise eu costumo perder os alunos um pouco mais na análise, mas se vocês entenderam todo o resto, a análise é só dizer, se você implementar aquilo, o custo amortizado é constante. Eu sei que é um pouquinho mais complicado fazer análise, mas não é tão complicado assim também. Certo? Então, estou indo para a página 8. Na página 8, a pergunta agora, eu gostaria de fazer persistência total. Certo? Dá para fazer persistência. Então, o nosso resultado de persistência parcial é ótimo, né? Qualquer estrutura de dados em máquina de ponteiros, que tem, né, diversas estruturas que se aplicam aí, normalmente estruturas que não são baseadas em vetores arbitrariamente grandes, né? E que tem uma condição de que eu tenho uma quantidade limitada de ponteiros entrando em um nó, que em geral, quando você não tem vetores, você já tem essa condição mesmo. Né? Qualquer tal estrutura, ela pode ser transformada para ter persistência parcial. Esse resultado é exatamente igual. Eu tenho o mesmo resultado para persistência total. Aí se você disser, professor, se você faz a mesma coisa em persistência total, o resultado sobre persistência total é mais forte do que o resultado de persistência, né, parcial, por que você mostrou persistência parcial? Né? Porque o persistência total, você faz exatamente a mesma coisa, quer dizer, você tem um resultado equivalente. Qualquer estrutura de dados em máquina de ponteiros, no máximo P ponteiros entrando em cada nó, pode ser feito persistência total com fator constante, né, multiplicativo, né, amortizado e, né, com espaço constante por modificação. Certo? Você tem exatamente o mesmo resultado. O problema é porque é mais complicado de fazer. Não é muito mais complicado, mas é um pouquinho ao ponto de que explicar isso para vocês já seria um pouquinho mais difícil, certo? Mas isso aqui está no mesmo artigo, né, que mostrou o resultado da persistência parcial,
Se vocês quiserem, vocês podem ir lá olhar o mesmo resultado para persistência total. O que é que eu vou falar sobre persistência total para vocês? Eu vou falar para vocês o que é que tem de diferente. E tem uma mudança que pode não parecer óbvia, mas é bem significativa, né? Na persistência parcial, a gente tem a modificação e a leitura de um campo. A leitura de um campo era fácil, e aqui a gente vai ver que a leitura de um campo nem sempre é tão fácil assim. Certo? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Certo? Então, estou na página 8. Então, esse vai ser um resultado equivalente à persistência parcial. As ideias são semelhantes, as ideias são bem semelhantes àquelas ideias da persistência parcial. Eu vou só mudar, quer dizer, algumas coisas. Eu ainda vou ter os ponteiros de retorno, eu vou adicionar os ponteiros de retorno, só que o ponteiro de retorno ele era útil quando eu ia fazer uma modificação. Eu só tinha ponteiro de retorno para os ponteiros na última versão. Agora, na verdade, eu preciso de ponteiro de retorno para todas as versões. Certo? Então, modificar um ponteiro de retorno, ele vai parecer, às vezes, com modificar um campo. Certo? O ponteiro de retorno ele vai funcionar como um campo. Eu tenho que ter as versões do ponteiro de retorno também. Eu também vou ter uma lista de modificações. Cada campo eu vou anotar a lista de modificações. Essa lista vai ser maior. Não vai ser 2P para a conta funcionar. Ela depende também, né, do tamanho do nó. Né? Essa parte azulzinha, que é o nó, tem a parte dos ponteiros de retorno e essa parte. Então, dos mods. Né? Quando a gente fez os mods para o parcial, o tamanho dos mods dependia só do número de ponteiros de retorno. Para persistência total, o tamanho dos mods vai depender dos nós e dos ponteiros de retorno. Certo? Então ele aumenta, mas a ideia ainda é basicamente a mesma. Certo? Agora tem uma pequena diferença crucial, que é o seguinte. Quando eu criar um novo nó, esse novo nó não vai ficar vazio de modificações. Certo? Ele não vai ficar vazio de modificações. O motivo é o seguinte. Né? Vamos dizer, né, se ao invés de eu dividir as modificações nos nós, eu criasse, né, um novo nó com modificações vazias. Então, se eu criasse um novo nó com modificações vazias, aí tem um pequeno problema aqui. O problema é o seguinte, esse nó é relativo a algumas, né, esse nó antigo é relativo a algumas versões, esse nó novo é relativo às novas versões. Se eu fizer uma modificação no nó antigo, eu não tenho espaço para anotar e eu tenho que dividir, criar um novo nó. Na persistência parcial, qualquer nova atualização vai ocorrer sobre o novo nó, então eu tenho bastante espaço lá para fazer isso. Na persistência total, eu posso continuar fazendo modificações sempre na mesma versão. E se eu fizer sempre na mesma versão, eu vou ficar sempre indo para o mesmo nó, ele vai estar sempre cheio, e eu vou estar sempre, né, criando um novo nó. Quer dizer, eu posso chegar num estado da estrutura em que todos os nós, numa versão, todos os nós têm os mods cheios. Qualquer modificação que eu fizer na estrutura, né, vai dobrar o tamanho da estrutura. Certo? Vou criar um novo nó para todo mundo. Se eu fizer sempre a atualização nessa versão, então cada operação vai ter o custo de dobrar o tamanho da estrutura. Certo? Então isso não teria custo amortizado constante. Então a gente não faz isso, a gente não cria um novo nó com modificações vazias. No fundo, a gente vai criar um novo nó, né? Tem o nó antigo, tem o novo nó, e essas modificações, elas meio que vão ser balanceadas entre o nó antigo e o novo nó, gerando sempre um espaço vazio nas modificações de todo o nó. Certo? Essa é a primeira mudança. Eu tenho que quebrar essas modificações. Eu não coloquei essas modificações iguais, porque de fato a forma de quebrar as modificações nem sempre divide exatamente ao meio. Porque a gente tem que ver uma segunda pergunta que é bem importante. Como é que eu leio um campo? Né? Então, como é que eu leio o campo de um nó na versão V?
certo? Isso aqui era uma parte bem importante da gente fazer a nossa persistência parcial. Então, como é que a gente faz? A gente faz em 2 passos, né? Eu tenho que ler o campo do nó, certo? Eu leio o campo do nó original, e eu gostaria de saber, verificar a última modificação do campo que se aplica, certo? Então, verificar a última modificação que se aplica quando a ordem de todo mundo é linear é fácil. É só verificar, ter um inteiro que representa a versão e verificar se o valor do anterior é menor do que essa versão ou não. Menor ou igual, né? Então ele se aplica, a mudança se aplica. Aqui, lembrando que as versões têm um formato de árvore, né? Toda vez que eu faço a modificação, eu gero uma nova versão descendente daquela. Então eu tenho uma versão inicial, que seria uma raiz, cada nova versão atualiza uma versão anterior e gera uma versão descendente. Certo? Então eu gostaria, por exemplo, de verificar, ler um campo de um nó na versão V. Então digamos que a árvore de versões é essa aqui. Eu tenho a versão V. Agora, digamos que o campo ele mudou nessa versão e nessa versão. Quais são as versões que se aplicam? Quais são as atualizações que se aplicam sobre a versão V? Uma atualização feita aqui se aplica, uma atualização feita aqui se aplica, né? E uma atualização feita na raiz se aplica. Então, as atualizações que se aplicam são que eu circulei de vermelho. Essas atualizações... Opa! Essas atualizações, né, se aplicam para a leitura. Certo? E essas outras atualizações aqui, mesmo que eu tenha mexido naquele campo, elas não se aplicam para ler nessa versão. Certo? Essas aqui são as que se aplicam para fazer aquela leitura. São tudo que aconteceu antes dele naquela linha do tempo, naquela ramificação. Essas aqui são linhas de tempo paralelas. Elas não se aplicam, né? Para quem... pequeno spoiler, né? Para quem vê Dragon Ball, né? O Trunks vem do futuro. Espero que não seja spoiler, já é uma coisa bem antiga. Vocês deveriam saber. Então o Trunks vem do futuro, né? E depois a gente descobre, a gente achava que o tempo era linear, né? Que alguma coisa no passado vai afetar o futuro, e depois a gente descobre que é uma linha de tempo alternativa, né? A gente descobre isso no Dragon Ball Super. Né? Então, é algo que vocês... Né? Quer dizer, no Dragon Ball Z a gente achava que o mundo tinha uma persistência parcial, e no Dragon Ball Super a gente descobre que, na verdade, tem uma persistência total. Né? Bem, ok. Então, então, a gente tem que saber quais... Né? Quer dizer, a ideia da leitura de um campo é a mesma da persistência parcial. Eu vou ler o campo do nó e eu vou verificar a última modificação no campo de mods, né, que se aplica. Mas essa pergunta que se aplica depende dessa árvore de versões. Quer dizer, e essa árvore de versões pode ser muito grande. Certo? A gente vai armazenar essa árvore de versões, né, mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria de ler um campo em tempo constante. Então eu tenho que saber quais versões se aplicam em tempo constante. Certo? Então vou passar para a página 9. Não um slide, uma página, né? Então, a minha pergunta que eu tenho que fazer aqui é como é que eu faço para verificar? Eu quero armazenar essa árvore de versões e eu gostaria de verificar se algum nó é ancestral do outro em tempo constante. Então, aqui eu tenho as versões. Se aplica esse nó, depende, né, de todos os ancestrais. Certo? Todo mundo do caminho dele até a raiz, a versão inicial. Né? Então, a gente vai manter essa árvore de versões
E eu gostaria, dados dois nós, quer dizer, duas versões, U e V, eu gostaria de perguntar, o U é ancestral do V nessa árvore? E eu quero responder isso em tempo constante. Certo? Para saber, né, se uma mudança se aplica na leitura. Então a gente vai fazer isso da seguinte forma. Né? Quer dizer, essa parte aqui eu não vou dar todos os detalhes de persistência total, mas eu acho que essa linearização da árvore é algo interessante que pode ajudar vocês se vocês quiserem ver o artigo lá explicando como fazer isso. Certo? Então, a gente vai primeiro linearizar a árvore. Como vai ser linearizar a árvore? Então, a gente vai fazer uma busca em profundidade na árvore a partir da raiz. Certo? Vocês devem ter visto busca em profundidade em algoritmos em grafos. Certo? E a gente vai anotar a primeira e a última visita a um vértice quando eu fizer uma busca em profundidade. A busca em profundidade, para quem não entender, é meio que olhando para a árvore aqui, eu vou fazer um percurso ao redor da borda da árvore. Certo? É como se a árvore fosse terra e eu tô no mar circulando a costa. Né? Então eu vou circular a árvore e eu vou anotar a primeira visita a cada nó e a última visita a cada nó. Aqui eu tenho os nós A, B, C e D. Certo? Nesse percurso aqui, que é a minha busca em profundidade, ou esse percurso ao redor da árvore, certo? Eu começo pelo A, então eu faço a primeira visita ao A. Depois eu toco o B aqui e faço a primeira visita ao B. Depois eu toco o C, faço a primeira visita ao C. Depois eu vou passar aqui pelo lado do C e vou deixar de ver o C nesse meu percurso. Então aqui vai ser minha última visita ao C. Aí eu vejo o D pela primeira vez, primeira visita ao D. Eu deixo de ver o D, aqui é a minha última visita ao D. Aqui eu passei pelo B, mas não é a última visita que eu faço ao B, aqui no meio. Né? A última visita que eu faço ao B é bem aqui. Então aqui eu anoto a última visita ao B. E depois eu anoto a última visita ao A. Então eu vou anotar isso, eu posso anotar isso de forma linear. Né? Eu anotei aqui embaixo e coloquei como abrir parêntese e fechar parêntese. Então a primeira visita ao A eu vou dizer, olha, eu vou abrir a parêntese do A. Primeira visita do B, então a primeira visita do A, primeira visita do B, primeira visita do C. Então vou abrir parêntese do A, abrir parênteses do B, abrir parênteses do C. Última visita do C, eu fecho parênteses do C. Primeira visita do D e depois última visita do D. Abro parênteses do D, fecho parênteses do D. Última visita do B, eu fecho parênteses do B. E a última visita do A, eu fecho parênteses do A. Certo? Então, agora, independente da minha árvore, eu posso fazer esse percurso e eu linearizei a árvore por essa notação de parênteses. Certo? Agora, nessa notação, quando é que o U é ancestral do V? Ele é ancestral do V se entre a primeira e a última visita, por exemplo, do caso do B. Quem são os descendentes do B? São aqueles em que eu faço a primeira e a última visita entre a primeira e a última visita do B. Esses são os descendentes do B. Né? Desculpa. Então, quando é que o U é ancestral do V? Ele é ancestral do V se eu faço a primeira visita do U, depois a ordem relativa entre eles, eu faço a primeira visita do V, eu termino a última visita do V e só depois eu faço a última visita do U. Então, se eu tiver essa ordem relativa entre os parênteses de abrir e fechar do U e do V, isso é exatamente o U é ancestral do V. Se eu souber resolver o U é ancestral do V, eu sei resolver a leitura de um nó, que eu sei verificar quais modificações se aplicam. Como é que eu faço isso? Bem, então a gente vai usar uma estrutura de dados de manutenção de ordem. Certo? O que é uma estrutura de dados de manutenção de ordem? Eu já coloquei a referência aqui. Certo? A referência está aqui embaixo, está no futuro. Eu posso fazer isso porque a aula de hoje é uma aula de viagem no tempo. Então,
a gente vai ver essa estrutura de manutenção de ordem depois. Certo? Então, eu vou voltar para essa estrutura de manutenção de ordem depois, mas eu vou mostrar para vocês o que é uma estrutura de manutenção de ordem. Certo? Então, eu gostaria de fazer duas operações, né? Que sejam em tempo constante. Certo? As operações são inserir um elemento antes ou depois de um elemento. Quer dizer, eu gostaria de incluir novos elementos. Eu posso incluir antes ou depois de um elemento. Certo? Eu gostaria de fazer essa inclusão de antes ou depois em tempo constante. Que estrutura a gente conhece que a gente sabe fazer isso? Pergunta para vocês. Máquina de ponteiros. Então, o que é que eu quero? Eu tenho uma ordem linear para os elementos. Certo? Eu gostaria de, dado um elemento, poder incluir alguém depois dele ou incluir alguém antes dele. Que estrutura a gente conhece que eu posso fazer isso? Bem, na verdade, está até anotado aqui, né? É uma lista duplamente encadeada. Certo? Uma lista duplamente encadeada, eu consigo, dado um nó da lista, dado um elemento da lista, eu dizer, inclua alguém depois dele, inclua alguém antes dele. Certo? Por que eu preciso dessa operação, incluir antes ou depois? Porque eu preciso do seguinte, cada versão, ele corresponde a abrir parênteses e fechar parênteses. Então, cada versão eu tenho que anotar onde na árvore de versões está o abrir e o fechar parênteses. Então, como é que eu faço para incluir? Por exemplo, eu quero criar uma versão W que é descendente do U. Eu acabei de fazer uma modificação sobre o U, eu tenho que criar uma versão W que é descendente do U. Como é que eu faço isso? Bem, o U ele tem o abrir parênteses dele na árvore de versões e o fechar parênteses dele. Eu posso, imediatamente depois do abrir parênteses do U, eu abro o parênteses do W e fecho o parênteses do W. Isso corresponde exatamente a colocar um novo filho dele. Digamos como primeiro filho. Então, fazer isso aqui, eu preciso dessa inserir antes e depois para criar uma nova versão na árvore. Certo? Essa manutenção de ordem, isso aqui não é nenhuma novidade. A gente consegue fazer com lista encadeada, né? A segunda operação é que é um pouquinho mais mágica. Certo? Eu gostaria de saber a ordem relativa de dois elementos em tempo constante. O que é a ordem relativa de dois elementos? Quer dizer, dados os dois nós da minha lista encadeada, eu gostaria de saber. Então, o que é isso aqui? A ideia é, se eu tenho uma lista encadeada, estou desenhando aqui no... Né? Se eu tenho uma lista encadeada e eu te dou dois nós, tipo esse e esse, eles podem estar bem distantes na lista encadeada. Se eles estiverem bem distantes, eu tenho que saber dizer em tempo constante quem vem antes. Certo? Aí já é um pouquinho mais... Né? Então é uma lista encadeada meio que mágica. Né? Ela tem um encadeamento normal, mas ela guarda a informação de quem vem antes do que o outro. Eu posso dar quaisquer dois elementos. Eu sei quem vem antes em tempo constante. Certo? Como é que implementa isso? O futuro nos dirá. É só a gente ir para o futuro, assistir a aula e voltar. Que a gente pode fazer hoje. Né? Mas no futuro a gente vai ver. Certo? Então, por quê? Porque como é que eu uso essa ordem relativa de dois elementos? Eu uso exatamente para verificar quem é ancestral. Né? Porque U é ancestral de V, isso aqui é equivalente a, que foi o que eu coloquei aqui em cima, o abre parênteses do U vem antes do abre parênteses do V. Como é que eu verifico se o abre parênteses do U vem antes do abre parênteses do V? Eu verifico a ordem entre esses dois elementos. E o abre parênteses do V, que vem sempre antes do fecho parênteses do V, isso aí já vem normal, e eu tenho que verificar a ordem entre o fechar o parênteses do V e o fechar o parênteses do U. Aí eu posso fazer uma verificação de ordem relativa entre esses fechar parênteses. Se essas condições são válidas, eu sei exatamente quando um nó é ancestral do outro. Certo? Então aqui eu falei sobre a questão da árvore, né, de como fazer isso. Eu vi aqui a mensagem do Samir, né, sobre a lista encadeada, mas eu já respondi aqui, né? Lista duplamente encadeada
E a ordem, a gente lineariza uma árvore e eu sei dizer exatamente quais, né, quais atualizações se aplicam para fazer a leitura de um nó. Certo? Então, aí é algum dos detalhes de como fazer a persistência total. Não tem problema se vocês não entenderam tudo sobre a persistência total, até porque eu não dei todos os detalhes. Eu passei bastante tempo da aula de hoje trabalhando na persistência parcial, porque vocês entendendo a parte de persistência parcial já é bom o suficiente por hoje. E na próxima aula, a gente vai mostrar como resolver um probleminha usando persistência parcial. Certo? Um problema particularmente de geometria. Certo? Mas bem, era só isso pela aula de hoje. Espero que vocês agora saibam viajar no tempo e as formas diferentes de viagem no tempo. Né? Essas não são as únicas, não é só persistência parcial e persistência total que existem, tem outras formas, mas para a disciplina, essas duas são suficientes. Alguma dúvida? Pergunta aqui. Essa estrutura da ordem é atualizada a cada operação na árvore, né? Então, a atualização da estrutura ocorre quando você cria uma nova versão. Então, a atualização dessa estrutura ocorre pela inclusão antes e depois de um elemento. Certo? Quando eu tenho a minha árvore aqui, eu tenho essa árvorezinha aqui do lado esquerdo. Digamos que eu faço uma atualização sobre o nó B, eu tenho que criar um novo filho. Né? Eu vou ter uma nova versão que vai ser filha do B. Então vai ser a versão E. Como é que essa lista aqui de baixo que eu criei, como é que ela vai ser modificada? Bem, a forma que eu posso modificar essa lista é adicionando os parênteses do E. Como é que eu faço para adicionar os parênteses do E e eu ainda ter essa forma linearizada da árvore? É só depois que eu abro, como eu estou adicionando como filho do B, depois que eu abro o B, eu vou adicionar os parênteses do E. Isso seria exatamente o contorno que eu faria a mais, né, pela mudança que eu fiz na árvore. Então, atualizar a estrutura, eu uso essas inclusões. Eu posso fazer essas inclusões para atualizar a estrutura. Agora, ela é atualizada a cada operação na árvore. Então, cada operação na árvore, eu tenho a minha estrutura de dados, eu tenho a árvore de versões. A árvore de versões é uma estrutura auxiliar que mantém as versões. Ela é utilizada de duas formas. Uma delas é, quando uma nova versão é criada, eu tenho que atualizar a minha árvore de versões linearizada. Essa é a modificação que eu faço na minha árvore. O segundo uso dessa minha estrutura, dessa minha árvore de versões, é saber se eu tenho que aplicar uma modificação ou não. Eu estou voltando aí para a página 8, que é a página sobre ler o campo de um nó. Para ler o campo de nó, eu tenho que fazer aquela verificação, verificar a última modificação do campo que se aplica. A última verificação que se aplica, eu tenho que verificar quem é descendente de quem na árvore. Certo? Então, para cada versão, eu tenho que saber se ela é descendente ou ancestral da versão que eu estou tentando verificar. Tirou a dúvida, Samir? Ok. Mais alguma dúvida? Dá um tempinho só para ver se tem alguém digitando. E se não tiver mais dúvidas, eu vou finalizar a aula de hoje. Bem, eu vou interromper aqui a gravação. Terminamos por hoje. Obrigado, pessoal.